começar aqui. Então tá, é Daniel Whittier, que eu tô aqui no Fizzly, cara, e eu vim fazer uma parada aqui sobre o Startup Dojo, acabei conhecendo um pessoal, me encontrei aqui com a Cecília, e a Cecília, eu tava comentando com ela aqui, considera ela uma acadêmica com causa, que é uma coisa que a gente não enxerga muito na academia, pelo menos eu não consigo enxergar muito, eu vejo muita dissertação, muita tese aparecendo por aí, simplesmente por aparecer. E ela tem histórias muito legais aqui. E eu vou pedir para ela começar contando um pouquinho sobre o Fizzly do ano passado, o Fizzly de 2014. O que tu veio fazer no Fizzly em 2014, Cecília? Bom, em primeiro lugar, início de 2014, eu não sabia nem o que era Fizzly, né? Conheci o Fizzly através do Mate Hackers, que é um hackerspace de Porto Alegre. Conheci o Mate Hackers através da minha pesquisa de mestrado, né, que eu quis pesquisar os processos de aprendizagem entre hackers e procurando então por hackers que pudessem me auxiliar nessa pesquisa, eu conheci o conceito de hackerspace, descobri que tinha um hackerspace em Porto Alegre, que é o Mate Hackers, e comecei a frequentar então esse hackerspace. Aí comecei a frequentar ali por dezembro de 2013, janeiro de 2014. E em 2014 o Fizzly foi em maio, né? Quando chegou em maio eu já estava bem engajada, né, no Hackerspace, já estava participando das reuniões, dos encontros, né? Eles já tinham me explicado o que era o Fizzly depois da cara de espanto, né, quando eu disse que eu não sabia o que era Fizzly, né? Eu sou da área de administração, acho que eu não falei isso. Sim. Fiz mestrado na área de gestão de pessoas, nunca fui ligada à área de tecnologia. Aliás, se alguém me falasse que um dia eu ia fazer minha dissertação de mestrado com essa área de tecnologia e com hackers, eu diria que não, que essa pessoa tá louca, porque eu nunca tive afinidade nenhuma com a área de tecnologia. Mas o que me encantou e o que me instigou para realmente fazer essa pesquisa foi a cultura hacker que eu encontrei, o conceito de hacker que é diferente do que até então eu tinha, né? E que é o que é compartilhado no senso comum, né? Que é aquele hacker como criminoso. E isso então que me instigou a fazer a pesquisa. Bom, o Fizzly para mim foi uma grande contribuição para minha pesquisa, porque eu tive a oportunidade de conhecer hackerspaces do Brasil inteiro e do mundo, né, que se reuniram no Fizzly de 2014. E foi no Fizzly que eu consegui começar a entender algumas práticas que eu via no Mate Hackers e que eu realmente não entendia, né? Não conseguia ver sentido naquilo. E no Fizzly de 2014 eu vi que aquilo não eram práticas do Mate Hackers, aquilo eram práticas compartilhadas na comunidade hacker, que é algo muito maior, né? E entre todos os hackerspaces, né? Então eu vi que a coisa era muito mais forte, muito mais ampla, né, do que eu podia ver. E isso para mim foi encantador, porque é um mundo que até então não existia para mim e que passou a existir. E um mundo totalmente diferente do meu mundo. Então, consegui conversar com pessoas, né, com membros e fundadores de hackerspace do Brasil inteiro que me concederam entrevista e estão na minha dissertação de mestrado. Consegui conversar com membros de hackerspace internacionais que estavam aqui no ano passado, né? E também constam na minha dissertação de mestrado. Então foi uma riqueza, foram 4 dias assim, de muita riqueza de dados, que equivaleu a quase meio ano de campo de pesquisa. Assim. Foi o Fizzly do ano passado para mim. Uma das coisas que a gente estava conversando era sobre o impacto que tu acabou vivendo quando foi participar pela primeira vez do Hackerspace. E a gente estava falando muito da vivência do novato, né, que está chegando num espaço e daqui a pouco é impactado de milhares de formas diferentes ali, mas de algum jeito, né, essa ética hacker, ou essa forma da cultura de colaboração e etc, como é que isso foi percebido para ti quando tu viu que tinha um ambiente que de uma forma ou de outra acabou te acolhendo, bem dizer, né, essa coisa? Sim, essa acolhida, ela foi demorada para mim, né? No início, quando eu comecei a frequentar o Hackerspace, nos primeiros 3 meses eu pensava todos os dias em desistir, pensava em trocar de campo, pensava, isso não é pra mim, eu não entendo o que eles falam, eu não entendo nada, eu não sou dessa área, eu nunca vou conseguir estabelecer um diálogo com eles, eles não falam a minha língua, eu não falo a língua deles.
mas ao mesmo tempo era isso que me instigava também, né? Então, ao mesmo tempo que eu tinha vontade de desistir, porque todos os dias eles, na época que eu fiz a pesquisa, eles faziam reuniões em todas as quartas-feiras, e toda quarta-feira para mim era sofrida, porque eu acordava de manhã e pensava, putz, hoje tem que ir para lá de novo, né? E eu ia rezando assim para que eu conseguisse puxar alguma conversa, para que eu conseguisse pelo menos falar alguma coisa com eles, né? Porque realmente nas primeiras vezes eu não me sentia bem lá dentro, né? Eu chegava lá e eles estavam falando de várias coisas que eu não entendia, né? Ou estavam ligados nos computadores, né? E eu não sabia o que eles estavam fazendo, não sabia se eles estavam falando entre si pelos computadores, né? Eu realmente não sabia e me sentia um estorvo, né? E aí eu Ou me falando coloquei... de ti até, né? Quem que essa menina tá Exato, aqui? exato. Aqui. Porque eu era uma outsider lá Sim. dentro, certamente. E eles também estranharam. Eu acho que o estranhamento não foi só meu, né? Eu acho que eles também estranharam ter uma pessoa lá dentro, parada, olhando, né? Sem entender o que eles estavam fazendo, Sim. sem entender o que eles estavam falando. Às vezes eles se davam conta e eles olhavam pra mim, tu sabe o que é isso? Eu não, daí eles queriam explicar. Legal. E eles não, às vezes eles não, acho que talvez nunca tinham explicado aquilo pra uma pessoa que não tinha a mínima noção. Então eles procuravam termos, exemplos, e um tentava ajudar o outro e eu ficava ali, né? Então, é bom ver esse lance do aprendizado, que é um desafio pro outro lado também, né? Muitas vezes. Exatamente. Né? Eu tô falando disso aí, às vezes eu lembrava eu explicando pra minha mãe o que eu fazia. E tipo, não, vem cá. Tipo isso, sei lá. Exatamente. Até tem um relato na minha dissertação que eu participei de uma oficina de Java. E, nossa, aquela oficina pra mim, eu participei pra ver como é que era uma oficina, né? Mas o meu objetivo não era aprender Java, meu objetivo era vivenciar, né? Porque aquele era o meu campo de pesquisa e eu queria ver como é que funcionava. Mas a pessoa que estava ministrando a oficina queria que eu aprendesse Java. Sim. E eu, meu Deus, não vai ter jeito disso acontecer, né? Mas ele fez todo o esforço do mundo e teve uma aula que eu até relato, que a aula inteira, a oficina, né, a noite inteira, foi mais ele discutindo com a outra pessoa qual era a melhor forma de me explicar, do que eles me explicando, porque eles começaram a discutir entre eles, não dá esse exemplo, dá outro exemplo. Não, esse exemplo é ruim, dá aquele, isso aí ela não conhece, fala de outra coisa. Ele estava dando exemplo de uma caldeira. Daí o outro falava, tu conhece uma caldeira? Ela nem sabe o que é uma caldeira, fala de outra coisa, fala do chuveiro. Aí começou o exemplo do chuveiro e algumas coisas ele não conseguia falar do chuveiro. Viu, esse teu exemplo é ruim, também não é bom. Então passou a noite inteira eles brigando entre si, como eles iriam me explicar, do que me explicando alguma coisa. Interessante. Lá entrou um lado pedagógico da coisa, entrou um lado pedagógico. Como é que eu ensino, né? E como é que eu aprendo? É a mesma coisa que daí eu acho que é legal essa história do software livre, que a gente fica assim, como é que eu aprendo a aprender? Exato. Né? Como é que eu ajudo o outro a, não é nem ensinar, mas habilitar ele a aprender as coisas, assim. Porque eu vejo muito da cultura software livre, a cultura hacker, na coisa do do it yourself. Tipo, cara, eu vou fazer, entendeu? Mas como é que eu congrego isso com outras pessoas daqui a pouco, assim? E acho que é muito louco esse trabalho que tu fez, porque entra num jogo assim de, tá, essa comunidade está acontecendo, mas por quê? Por que ela acontece e desse jeito que ela acontece, sabe? E acaba levando a discussão para um outro lado, assim, que eu acho bem interessante, assim, da coisa. Exatamente. E era bem essa a minha questão, assim, né? De pesquisa, por isso eu dizia, não, eu não estou aqui para aprender Java, não se preocupa, né? Mas eu quero entender como funciona, né? Como são essas oficinas, né? E tudo muito informal, né? Tanto é que uma noite eles passaram a noite inteira mais discutindo como eles iam explicar do que explicando, né? E a preocupação deles, isso até está relatado também no meu trabalho, a preocupação deles em saber se eles estavam conseguindo se fazer entender. Volta e meia eles vinham me perguntar, tu conseguiu entender? Tu tá entendendo? Né? Porque eu vi assim, uma preocupação muito grande deles ficar pensando em formas de conseguir estabelecer um diálogo comigo, de conseguir atingir o objetivo que era me fazer entender, porque me fazendo entender aquilo, eles estariam conseguindo talvez se fazer entender por um mundo que é o meu mundo, que não entende eles. Então a gente brincava que eu estava estudando eles e eles estavam me estudando, porque eu era do mundo que eu faço parte de um mundo, né, que é um mundo que não entende eles, e é um mundo com o
qual eles não conseguem se comunicar, porque não falam a mesma língua. Sim. Então eles começaram a ver a importância disso de conseguir falar a mesma língua para conseguir chegar nesse mundo. Porque ali eu estava fazendo um esforço de chegar no mundo deles, mas eu percebi uma vontade deles também de chegar no meu mundo. E como é que eles chegariam no meu mundo se eles não falam nem a minha língua? Achar uma identidade comum da coisa. Exato. Pô, show. E aí, bom, isso foi teu mestrado, apresentou toda a parada e tal, e aí tu embarcou no doutorado agora. E aí engatei no doutorado, né? Iniciei no doutorado esse ano e no FISLE do ano passado, né? Junto com todos os contatos que eu fiz aqui, eu conheci uma pessoa, que é o professor Rafael Pezzi, que é do Centro de Tecnologia da URGS, aqui da Federal de Porto Alegre. E ele faz parte do movimento pela ciência aberta. E por que eu conheci ele? O Joel, que é do Mad Hackers, me apresentou ele, porque ele conhecia uma pesquisadora que já tinha publicado artigos sobre hackerspaces na Ásia. E eu vivia reclamando para eles que eu tinha que escrever meu referencial teórico e eu não tinha, porque na academia tu não pode referenciar coisas que estão em blogs, em sites, tu tem que referenciar alguma coisa científica, né? E a minha maior dificuldade é que eu não tinha publicação científica em periódicos científicos sobre hackerspace. Eu não encontrava nas minhas buscas, né? Eu mudava nome, botava hackerspace, botava do it yourself, né? Botava vários termos e nada vinha, assim, vinha algum artigo que falava sobre hackerspace, mas na verdade o objeto do artigo era impressora 3D. E daí só falava que foi construída dentro de um hackerspace, mas nem explicava o que era, né? Então, essa pessoa, eu conheci ele e ele disse, não, tem uma pesquisadora em Singapura que já publicou 2 artigos sobre hackerspace. Eu disse, nossa, né? Encontrei a mina de ouro. E aí ele me passou o nome. E ele disse, inclusive, ela vai estar no Rio de Janeiro, isso foi em maio do ano passado, ela vai estar no Rio de Janeiro em agosto. E eu disse, nossa, tô indo pro Rio, né? E ele disse, porque vai ter um congresso, né, um seminário de ciência aberta, questões abertas, e ela vai estar falando nesse congresso sobre hackerspace. Bom, fui pro congresso. Em agosto, estava lá no Rio, fui pro congresso, conheci ela, Denise Aquera, o nome dela. E aí esse congresso era organizado por esse movimento de ciência aberta, tinha palestrantes do mundo inteiro em prol da abertura da ciência, né? Falava de dados abertos, de ferramentas abertas, educação aberta, ciência cidadã, enfim, um monte de assuntos que está sob o guarda-chuva, né, da ciência aberta. E aí eu achei muito legal aquela comunidade, eu perguntei para todos os meus professores na URGS se alguém já tinha ouvido falar desse movimento, se alguém conhecia esse congresso, ninguém conhecia. Eu estranhei muito porque quando eu me inscrevi no congresso, o congresso era gratuito. Então eu achei, isso aqui, né, porque eu nunca fui em nada gratuito, né, muito pelo contrário, né, tudo é pago, o FISLE é pago, né, e, um congresso com palestrantes internacionais é gratuito, isso aqui é furada, né. Mas enfim, comprei as passagens com milhas, tinha casa de amigos pra ficar, né? Não tava gastando muito, pensei, quer saber, eu vou lá, o máximo que vai acontecer, eu vou passear um pouco no Rio de Janeiro, né? E vou pegar uma praia. Se for furada, né? Ok. E aí até mandei e-mail pro Rafael Pezzi, né? Falando, olha, eu fiz minha inscrição, não tem custo nenhum, eu tô mesmo inscrita, né? Como é que funciona? Não, tá mesmo inscrita, pode chegar lá e tu vai estar inscrita. Eu disse, nossa, isso aí da organização deve ser um caos, né? Porque um troço que não é cobrado, como é que estão fazendo, como é que estão trazendo essa gente? E eu cheguei lá, era uma sala super boa, um auditório enorme, né? Palestrantes do mundo inteiro. Tinha coffee, tinha lanchinho, né? Tinha tradução simultânea, né? Um troço super organizado pela UFRJ. E, nossa, me surpreendeu. E aqui ninguém conhecia, né? E até hoje, assim, hoje o meu doutorado está sendo na Unicinos, né? E eu perguntei para os professores de lá também, ninguém conhece, né? Ninguém conhece o movimento. E eu pensei, poxa, eu quero pesquisar esse movimento, né? Eu quero pesquisar alguma coisa dentro da ciência aberta, que foi uma coisa que tangenciou a minha dissertação, né? Eu não pude me aprofundar nisso porque na época eu fui para lá para saber mais sobre hackerspace, né? E não tinha espaço então para mudar o foco, né? Tinha que tinha que responder a minha questão de pesquisa que dizia sobre os processos de aprendizagem entre hackers em um hackerspace. E
não pude me aprofundar muito nisso, né? Então o doutorado eu pensei, é o momento, é a oportunidade que eu tenho então para agora me aprofundar nessa temática. E por isso estou no FISLE de novo esse ano, porque o Rafael Pez, essa pessoa está aqui de novo, está palestrando aí, falando sobre ciência aberta, sobre educação aberta. E vim, então, estou na fase de delimitar o tema da minha tese e vim aqui, então, para ver o que está pipocando, né, o que tá pegando aí, né, que possa, então, se tornar uma questão de pesquisa, né, na qual eu possa me dedicar durante os próximos 4 anos aí de pesquisa. Muito bom, muito bom. Bom, eu deixo aqui o chamado para quem se interessar pelo assunto de seguir a Cecília por aí, ver o que ela anda escrevendo, aprontando, para ou ajudar ou conhecer mais também sobre isso, né? Acho que é bem interessante a gente habilitar as coisas de acontecerem, né? E eu acho que a ciência aberta tem um pouco dessa parada de, cara, não precisa do microfone, não precisa de cadeira, não precisa de nada, precisa de gente interessada em fazer as coisas rolarem, né? Se tem que construir, usa um makerspace, então, se for o caso, constrói alguma coisa, e dá para brincar com toda a história das comunidades de prática e com essa parada toda de desescolarização que a gente está também vivenciando por aqui, que não é necessariamente uma estrutura de sala de aula que faz as coisas acontecerem e persistirem, né? Vamos chamar assim. Acho muito legal todo esse lance aí que tu está trabalhando e vamos em frente. Muito legal. Obrigado pelo teu tempo. Imagina, eu que agradeço o convite. E muito legal conhecer o trabalho da Cecília. E é isso aí, pessoal. Vamos fazer acontecer. Valeu. Obrigada.